nessa época o mal se tem por vitorioso, se ilude, né? Mas já tive várias comunicação com o mal, pedindo para que o benzedor o servisse. Nessa semana ele vaga na terra e ele procura aqueles mais alinhados ou os que querem se alinhar com o grande Pai. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e no episódio de hoje a gente sauda Nosso Senhor Jesus Cristo para falar de uma época muito especial que é a Semana Santa. Gratidão ao Grande Pai, à Grande Mãe, aos mentores espirituais, a ti, Benzedor, por estar aqui em mais uma conversa. O que representa para o Senhor a Semana Santa, Benzedor? Olá a todos e todas, a bênção do Grande Pai e da Grande Mãe. Agradeço por mais um podcast, por mais um momento meu e do repórter querido, aos mentores luminosos e sagrados, paz, luz e axé a todos. Repórter, eu poderia te dizer assim, que para mim, pro benzedor e para muitos benzedores, é a semana mais sagrada que existe, porque foi a semana de maior sofrimento do nosso grande Pai, de quem nos criou, de quem nos deu a vida por nós, pelo Sagrado Cordeiro que pagou a maior conta de todos nós, pelo sofrimento da Virgem Mãe Santíssima, a mãe de tudo e de todos, a nossa advogada, a nossa doutora, a nossa verdadeira mãe. Se Cristo é nosso Salvador, que é, a Grande Mãe é a nossa Salvadora, repórter, porque por quem ela intervém sempre é salvo. Então, para mim, é a semana mais sagrada que existe e que temos que ter o maior respeito, a maior devoção e o maior amor por quem passou pela cruz por todos nós. E o que a gente pode trazer mais em mente assim nas nossas meditações durante esse período? Repórter e importante porque assim, desde criança, desde tenra idade, eu vejo, escuto e sinto também que é uma semana que o bem, todo o povo de paz, de luz, eles estão de joelhos, orando, rezando e com o sentimento ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Virgem Mãe, né? Porque se somos salvos, se fomos livrados do mal maior, que era o mal da aniquilação de nossa raça, da criação divina, foi porque o Sagrado Cordeiro a vida deu por todos nós. Então, por isso tenho enorme respeito, por isso me recolho, por isso fico em minhas orações e desejo provar essa parte ao Grande Pai e à Grande Mãe, mas também um tempo sagrado que acontece muitas, inúmeras curas e uma semana muito poderosa e ímpar para todos aqueles que têm um bocadinho de conhecimento das leis divinas. Pois é, Benzedor, até se a gente parar para analisar o próprio conhecimento popular, digamos assim, né, é uma semana aparentemente muito propícia para simpatias e benzeduras, tanto que tem a função da macela colhida, né, na Sexta-feira Santa, ali de manhãzinha, antes do nascer do sol, enfim. O senhor pode explicar um pouco para a gente de como que funciona essa maior colaboração, digamos assim, para esses procedimentos místicos? Dentro do meu pequeno conhecimento, repórter, vou tentar. Porque, na verdade, repórter, a Semana Santa, toda semana da Semana Santa, ela é santa os 7 dias é santo. É óbvio que a sexta é o seu esplendor, né? Mas ela é santa para quem tem respeito, para quem tem humildade e esse conhecimento, toda ela.
É santa porque, repórter, foi a semana de maior dor ao Nosso Senhor e a Nossa Senhora, a Deus Pai, o Criador, que emprestou o vosso Santo Filho para nos livrar de todos os males, para pagar as piores das contas. E somos sua semelhança, né? Então, o benzedor compreende que assim é também uma semana que o mal tentou perpetuar e fazer com que muitos compreendessem que o mal estava no seu auge, que o mal venceu o bem com o desencarne de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o bem provou mais uma vez que o que, repórter? Qual a maior e mais sagrada mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo quis passar para todos os seus filhos e filhas? Que nós somos sua semelhança, que a maior conta ele pagou por nós, que nós não devemos de estar botando desculpa, que se eu não sigo, que se eu não respeito, que se eu não tenho fé por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Ele exemplificou que o ser humano não é feito de carne e osso. A carne e o osso fica no caixão, no túmulo, no cemitério. Nós somos além. Por isso ele ensinou: ao terceiro dia eu ressuscitarei, né? Então, somos, antes de tudo, somos alma, espírito. Somos imortal. E parece que dessa parte o mal se esqueceu nesse momento do auge da dor de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, repórter. Então, é o bem combatendo o mal sempre. Se seguirmos, se acreditarmos, se olharmos para cima, se conseguirmos enxergar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós, os seus feitos por nós, repórter, não tenho por que temer a morte ou a enfermidade nenhuma. As enfermidades, a morte, elas são transitórias e momentâneas. O que ele quis exemplificar para nós, nosso Senhor, é isso. Nós somos alma e espírito. Sem a alma, sem o espírito, nossa carne é só uma carne podre que fica no túmulo. Então, por isso, ser uma semana de muita cura, de muito poder e a semana mais poderosa de todos os 365 dias do ano. Isso é muito bonito. E o senhor comentou ali, né, que toda a espiritualidade nesse momento tá de joelhos orando, né, na Semana Santa. Por inúmeras vezes aqui a gente conversa e ouve a respeito do poder da prece, da oração, né, e como ela pode nos curar, nos elevar e, enfim, da benevolência que isso traz. Qual o fenômeno que acontece estando tantos espíritos assim, iluminadíssimos, orando ao mesmo tempo? Repórter, eu diria, acontece a paz, a grande luz, a evolução em todos os territórios, em todos os planos e em todas as mentes que estiverem abertas para tal. Por isso é muito importante, por isso é muito sagrada e por isso é a mais sagrada, os dias mais sagrados que existem. Se é o dia que o mal se comprazer na dor de Nosso Senhor, ele também lembra e ensina que a dor também foi transitória. E que se estão todos de joelho, bem todos de joelho, e em oração e em reflexão, repórter, e em agradecimento, porque é só ver a reza do creio, né? Ali diz tudo, diz todas as passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quem está por dentro das passagens do Nosso Senhor Jesus Cristo, ele habita não nos céus, ele habita dentro de nós, repórter. Tanto é que deu a vida por todos nós. O porquê que é uma semana que acontece muita cura, o porquê que é uma semana que o benzedor é muito procurado e sempre foi. Porquê que várias moléstias que para a terra, para a medicina não há cura, nessa semana existe através da simpatia e das rezas. Porque também é o maior auge também do bem. O bem que se
mostra, esclarece e ensina. Vocês são espíritos encarnados cumprindo uma missão terrena. Por isso acontecem tantas benfeitorias e por isso a reza, a oração se expande e causa tanta cura, tanta paz e tanto impacto, repórter, nas enfermidades, nas dores e em certos vícios que também são curados nessa semana. E benzedor, pensando assim no que o senhor trouxe a respeito da passagem de Cristo e quando ele deu a vida por todos nós, né? Qual a visão da espiritualidade a respeito desses 2 dias assim que se passaram até o terceiro, no qual Cristo ressuscitou? Eu, no meu pequeno conhecimento, repórter, eu diria 2 dias de reflexão, 2 dias de atenção e de espera, porque foi dito, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Mas, repórter, nesses 2 dias, onde andou o nosso mestre, nosso pai? Em outros planos, né? Ajudando, servindo e buscando os aflitos, né? Então, quero dizer que o desencarne, não temos descanso por desencarnar. Colheremos aquilo que plantamos. E nós, obreiros de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, repórter, os demais manos e manas que nos acompanham, se nós temos trabalho aqui em cima, que dirá do outro lado da vida? Ou do outro lado da vida pregaremos como muitos pregam, vamos sentar no trono, vamos descansar, vamos cruzar os braços. Não é o que Nosso Senhor Jesus Cristo ensina, né? Ele nos ensina que temos trabalho sempre, eternamente, né? Que servir, ajudar o outro, quantos necessitados em outros planos, repórter? No nosso mesmo, então como descansarmos, né? Mas quando a gente parte dessa parte, repórter, que a gente aprende e põe em prática que não somos carne e osso, que somos infinito, que somos imortal, tudo começa a mudar e veremos a vida com outros olhos, com os olhos que Nosso Senhor e Nossa Senhora nos ensinam e querem que a gente enxergue. Não enxergar a vida como muitos, a vida limitada do físico ao túmulo. Isso é hipocrisia, isso é doença e é atraso. Benzedor, no episódio passado o senhor comentou a respeito de Cristo ter ido ao auxílio de Judas. Isso estaria incluído nesses 2 dias que ele passou em outros planos acudindo aos aflitos? Repórter, eu não vou dizer que esteja nesses 2 dias, mas está no tempo que, quando Judas também partiu, é notório e é do nosso conhecimento da espiritualidade que ele caiu nas profundezas da dor de planos pesados. E quem o resgatou foi nosso mestre, nosso Senhor, né? Para cada vez exemplificar cada vez mais o perdão, temos que perdoar, temos que esquecer o mal que nos é cometido, o mal que nos é feito. Tanto é que teve aquela parte, aquela parábola que ele disse para Judas: vai e faz o que tens que fazer, o que viesse para fazer. E ele não foi, não entregou o Nosso Senhor por moedas de prata. Então, repórter, eu conheço um pouquinho, estou aprendendo, mas posso dizer que sim, que Cristo é tudo, que Cristo Nosso Senhor é vida, é luz. E quando nós temos Nosso Senhor, nós temos tudo. E quando nós não temos Ele e Nossa Senhora, nós não temos nada. Porque é uma semana que temos que lembrarmos também dessa Mãe Sagrada e Santa, né? A mãe de todas as mães, a mãe de todas as criaturas, a mãe do amor, aquela que gerou Nosso Senhor. A única mãe, mulher e virgem que carregou Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre. Então, o benzedor está sempre dizendo, né, repórter, que depois de Nosso Senhor Jesus Cristo é ela sempre. Ela é minha verdadeira mãe, minha verdadeira advogada, minha verdadeira médica. Eu gostaria de dizer nós. Eu sei que é da humanidade toda, mas eu não posso falar por todos, né?
Sei que de mim, da minha alma e do meu coração sei que minhas preces, minhas orações, o que eu rogo à grande mãe, ela sempre me concede no tempo certo e na hora certa. E sou sabedor do meu coração e da minha alma que ela é a mãe de toda a humanidade. Agora, claro, né, repórter, cada um com seu cada um, né? Cada um com a sua fé ou com a sua descrença. Eu respeito isso também. Então, falando da Semana Santa, repórter, e uma semana também que nós, médiuns, se nós soubermos lidar, respeitar e prestarmos atenção, repórter, nós prestar atenção assim, nos animaizinhos, na natureza, na fauna, na flora, no tempo, tu pode olhar, é uma semana que tudo está triste. Se tu olhar, tudo está pensativo, tudo está extasiado, até nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitar novamente. Em seguida, benzedor, eu já quero entrar com o senhor nesse assunto, né, de como que a gente consegue aproveitar cada vez mais esse momento para aprender. Mas só fazendo um gancho ali com a parte que o senhor fala a respeito de ser um momento de reflexão. Muitos acabam aproveitando essa semana como feriado, né? Trazem para quinta-feira, para sexta-feira santa, para o sábado de aleluia, até para Páscoa, contextos de festa, né? De churrasco, às vezes até de bebedeiras e coisas do tipo. O que a gente pode trazer a respeito disso para conduzir uma nova reflexão, para ajudar esses nossos irmãos a pensar por um outro ângulo de visão também? Repórter, eu diria assim, que sendo a semana mais sagrada dos 365 dias que existem, claro que minha vontade, nossa vontade era que o mundo respeitasse, né? Porque Pai do céu não deu a vida por mim, por ti, Ele deu por todos nós, pelo mundo. O mundo só é mundo e o mundo só existe porque nosso Senhor Jesus Cristo pagou a conta de todos nós. Pagou do bom, pagou do mal, pagou de quem tem fé, de quem não tem fé, repórter, do grande, do pequeno, de quem tem ouro, de quem não tem. Então era o mínimo que a espiritualidade espera que Deus, nosso Senhor, o Pai de tudo e de todos, esperaria com seu infinito amor. Era o mínimo, o respeito, né? A reflexão. Se eu estou aqui, se tu estás aí, se fulano está lá, se o mundo é mundo, se existe vida, é por causa desse feito, repórter, senão nós não estaríamos aqui, senão o mal teria nos aniquilado, tudo e todos, porque essa foi a vontade, essa foi a conta paga por todos nós. Então, o benzedor diria assim, já vi muitos passar trabalho, repórter, vejo vários vagarem, vou em outros planos e encontro, já digo assim, a familiares meus, amigos ou alguns conhecidos passar trabalho em outros planos por causa desse fator. Respeitasse alguma de todos os anos que tivesse que habitasse de passagem na terra, respeitasse alguma Semana Santa, fizeste essa reflexão, então quero dizer que a dor de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo da Virgem Mãe para ti não teve peso nenhum. Então é óbvio que o espírito sofrerá as consequências, repórter. E quantos sofrem? Nessa época o coelho da Páscoa, o ovo de chocolate, fala mais alto do que Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do que a crucificação, do que a dor do nosso Sagrado Cordeiro, de Nossa Senhora, que viu seu Santo Filho dar a vida por todos nós, por ser crucificado pelo homem. Aí o pai e a mãe ensinam o filho, o coelhinho da Páscoa, o chocolate. Não tem nada a ver, isso tudo é comercial, é comércio, é dinheiro. Foi inventado pelo ser humano, não pelo divino. É uma época, repórter, de reflexão, de amor e de compartilhar o que temos, compartilhar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje em dia tudo é comércio, né? Tem que ter o churrasco, tem que ter o bolo, tem que ter o chocolate, a criança tem que ter o ovo de Páscoa, o coelho. Esses são os símbolos. Não. Para o benzedor, isso tudo é invenção da ganância e do comércio. Nada disso estaria aí se não fosse por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que não respeitar essa época?
O porquê esperar, respeitar, só aprender pela dor? Repórter, nós podemos respeitar e termos fé sem precisar adoecer, sem precisar passar por momentos delicados. É como muitos sábios me dizem, o que adianta lembrar de Santa Bárbara só quando troveja? Então eu não sou assim, eu gostaria que o mundo não fosse, mas temos o nosso livre-árbitro, né? Repórter, quantos vão rir do que nós estamos a falar aqui? Mas para mim importa é o que Nosso Senhor e Nossa Senhora ensinam. E até o dia de hoje, repórter, eu respeitando, eu amando, eu raciocinando essa parte, eu me tenho muito feliz e sou vitorioso, me tenho por vitorioso em crer, em rezar, em orar e em muito tempo do meu dia a dia eu raciocinar essas partes, porque também não é só nessa época que temos que lembrar de Nosso Senhor, Nosso Salvador. Nós temos que lembrá-lo sempre. De fato, benzedor. E pensando assim no respeito com o nosso Salvador e também com a nossa Salvadora, a Grande Mãe, uma outra dúvida assim que eu acredito que é importante a gente falar sobre é por que não se convém comer carne nessa época. Repórter benzedor te esclarece assim. Sabes que eu era criança e meus pais tiveram esse respeito, nada. E eles dizem que no tempo deles, criança, era a semana toda, repórter. E sabe, eu acho muito bonito. Eu acho, além de bonito, sagrado. Porque eu vou resumir assim, nu e cru. Como eu digo assim, eu não estou para falar bonito ou para falar linguagens que o povo desconhece. Eu gosto de falar simples, não sei falar bonito e nem quero. Mas, repórter, muitos me perguntam isso. Mas o que tem comer carne? Para o espiritual, representa que se nós comermos carne, nesse tempo, repórter, nós estamos a comer a carne de Nosso Senhor, o padecimento de Nosso Senhor. Qual corpo é sagrado? Qual corpo é mais sagrado que de Nosso Senhor? Quem derramou o sangue por toda a humanidade pelo mundo? É isso que significa, repórter. E assim como a gente conseguiu construir, né, esse hábito que acredito que é o que talvez as pessoas mais respeitem até, o de não comer carne nesse período, né? Tem alguns outros hábitos, como o jejum, por exemplo, e eu queria que o senhor nos explicasse um pouco mais a respeito disso, né? A gente falou ali que é uma semana que, se os médiuns, por exemplo, observarem bastante, tem muito que se aprender. O jejum ajudaria nessa parte também? Para que ele serve de fato? Repórter, eu diria que sim. Respeito e também sou adepto do jejum, mas digo assim, eu particularmente lá de vez em quando. O jejum, ele significa depuração. O jejum, ele significa, repórter, força. Porque nós morremos muito pela boca, pelo que comemos, pelo que falamos, também é tóxico. Hoje em dia, tudo que nós comemos não é tóxico, repórter. Então, ao depurarmos nosso corpo, nós também estamos a depurarmos nossa alma. Nossos órgãos funcionam melhores, a toxina vai embora, tudo se fortalece, mas o que mais se fortalece não é nosso físico, é nossa alma. Não tem o dizer sagrado, o ensinamento sagrado que Nosso Senhor jejuou quanto tempo no deserto, que Moisés também foi adepto ao jejum. E para nós médiuns, repórter, o jejum nos eleva e muito, eleva nossas faculdades mediúnicas. E também podemos nos depararmos com vários encontros e acontecimentos sagrados dentro do jejum. Mas óbvio, né? Ele tem que ter também responsabilidade. Não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu faço sim, sempre que eu faço eu me sinto 1000, repórter, não é nem 100, eu me sinto 1000 e sinto minhas faculdades avançarem e se elevarem sempre. E outra coisa, na Semana Santa, se nós médiuns, repórteres,
prestarmos atenção e aprendermos, nós evoluímos muito, e nossas faculdades também. E acontece, pelo menos comigo, várias comunicações espirituais de antepassados, de ancestrais e de espíritos elevadíssimos. Não, o jejum não é conto, ele é força, ele é poder e ele é depuração. Nosso mestre mesmo, nosso Senhor, ensina: nem só de pão vive o homem. E, benzedor, o senhor pode nos trazer um pouco sobre qual seria a forma correta de fazer esse jejum, seus limites, por exemplo? Repórter, é delicado eu dizer esse meio, porque cada organismo é um organismo, né? Não podes radicalizar, mas jejum que é jejum de verdade, eu, pelo menos o meu, nem água eu tomo, né? Mas eu diria assim, é para poucos, porque tens que ter um preparo. E eu penso, repórter, que para te fazer um jejum mesmo, primeiro de tudo, tu tens que ter fé. Tu tens que incorporar e pôr em prática esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem só de pão vive o homem. Nós que oramos, que rezamos todos os dias, que temos o hábito, nós temos um amparo a mais do que aquele que não reza, do que aquele que não acredita, do que aquele que ri, do que aquele que não respeita. Um preparo a mais do que aquele que não tem um mentor. Tem tudo isso. Faz, se tu acredita, tu será amparado. Agora, se tu fizer só por curiosidade, podes ainda ter um colapso na tua saúde. Quando se faz o jejum, repórter, o jejum é para nosso Senhor Jesus Cristo, para a Santíssima Trindade, para o Divino Espírito Santo e para a Virgem Mãe Santíssima. Esses são os pilares. Mas faço sim, amo fazer e me sinto muito bem e muito mais forte e limpo de alma e corpo quando eu faço. E noto que minhas faculdades dão um salto, um grande salto. E ouvindo o senhor falar, assim, me vem à cabeça a função de, além do jejum, do que a gente vai ingerir, a função do que a gente vai falar, como o senhor explicou ali, né? Que o que a gente fala também pode nos intoxicar. Então, o que o senhor pode nos explicar a respeito de cuidar também essa parte? Repórter, aí o benzedor te diria assim para os demais, que nada adianta nós fazermos só nessas épocas. De nada adianta nós lembrarmos de Santa Bárbara só quando troveja. Que nada adianta nós fazermos por curiosidade. Que nada adianta nós fazermos já de início e sermos radical. É um conhecimento, é algo assim que tu constrói dia após dia, os 365 dias do ano. É tu saber agradecer pelo que tu tem, é tu saber agradecer pelo que tu perdeu, porque tua perda para ti pode ser perda, para o grande Pai é livramento. É tu ter humildade, é tu trabalhar a tua fé. A nossa fé, repórter, nunca chegará a um ponto que nós podemos sentar e dizer assim, eu já tenho fé suficiente. Não. A nossa fé é sempre insuficiente. A fé é uma ferramenta que nós temos que trabalhar por toda a eternidade. E isso a gente aprende dia após dia. Temos tempo para a internet, temos tempo para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe, para o filho, ou nem isso, né, repórter, a gente vê hoje em dia. Temos tempo para o serviço, temos tempo para ganhar dinheiro, temos tempo para o nosso carro, temos tempo para bens materiais, temos tempo para viajar, para sair, para falar fiado. Mas e o tempo para a nossa fé, repórter? E o tempo para nosso Senhor Jesus Cristo? Então, envolve tudo isso, né, repórter? Por isso que não seria uma receita de bolo para dizer, para ensinar. Eu diria, é algo para se viver, é algo para se aprender. E numa só reencarnação nós não aprendemos toda a lição. Então, agradecer é sublime. O silêncio também é sublime, repórter. Repórter, eu nessa semana sagrada, eu tenho várias comunicações.
E tu sabe que tempos atrás eu já tive muita comunicações com o mal nessa época. Que nessa época o mal se tem por vitorioso. Se ilude, né? Mas já tive várias comunicações com o mal, pedindo para que o benzedor o servisse. E daí eu poderia ter tudo que eu quisesse na terra. E aí o benzedor diz assim: o repórter, tá explicado por que grandes fortunas da noite pro dia, né? Certos sucessos estrondosos da noite pro dia, certos conhecimentos da noite pro dia. Quem é que traz, quem é que te dá, quem é que te compra? O benzedor já te viu isso, repórter? E já que nós estamos a falar em Semana Santa, propostas feitas pelo próprio anticristo, que surgiu para o benzedor, falou poucas palavras, porque não tem tempo para esse tipo de ação e para esses servidores, repórter. Mas sim, minhas filhas eram pequeninas. E ele me topou nessa semana e me disse: pede o que tu quiser, escolhe o que tu quiser que eu te cedo. Só tem um porém, tens que servir só a mim. E qual foi as palavras do benzedor de imediato e sem pensar e sem repensar? Algo que está dentro de mim, repórter. Eu sirvo ao grande pai e à grande mãe. E é o pai velho. Antes de eu terminar de dizer pai velho, ele já não estava mais. Então não é conto, repórter. Estamos falando da Semana Santa, não é conto. Nessa semana ele vaga na terra e ele procura aqueles mais alinhados ou os que querem se alinhar com o grande pai e traz suas propostas. Aí muitos me dizem assim, como eu já vi ou disseram para outros, e esses outros vieram buscar orientação, repórter. O benzedor disse que é uma semana que tem os pactos, né? Sim, eles existem, sim. Acreditem quem quiser, os pactos com o mal. Mas fulano lá tentou fazer isso, aquilo não deu certo, não aconteceu nada, ele não surgiu, ele não conversou, não mandou os seus, né? Porque a luz tem seus agentes, seus anjos, seus mentores. As sombras também têm os seus contrários. Então, repórter várias vezes perguntaram para o benzedor: e por que para fulano quis fazer e não deu, não surgiu nada? E aí o bem maior me diz assim: por que vai fazer... repórter, por que o mal vai fazer um pacto contigo se tu já faz o mal todos os dias? Tu fala mal do teu próximo, tu não ajuda ninguém, tu é ingrato, tu não busca Deus, tu és materialista, tu és cético. Tu já pertence a quem? Um pacto seria o mal caridoso? O mal não vai te dar nada de graça. O mal, ele só troca contigo. Tu me dá isso e eu te dou aquilo. Então, quando tu age assim, tu já pertence a quem? Tu tá seguindo os mandamentos sagrados ou tu tá seguindo os desmandamentos? Aí tá a resposta. Benzedor, que esclarecimento a respeito da prática diária, da moral no dia a dia, e não só em momentos específicos. É bom ouvir também, saber que mais irmãos vão poder ouvir esses esclarecimentos para que isso conduza a boas reflexões. Repórter, isso eu tenho comigo há muito tempo, sabe? Foi uma, eu posso dizer assim, das maiores provações que eu tive. E graças a bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe Santíssima, o amor que eu os tenho, e sei que eles têm por nós, jamais vou dizer por mim, porque eles têm por todos nós, me livrou disso, até porque eu tenho que te dizer, eu não sou ambicioso, eu não sou ganancioso, eu fico feliz com o que eu tenho, e as minhas maiores riquezas são eles, repórter. Não quero riqueza de terra. Tudo que tem na terra não é nosso, vai ficar aí. Então, quando nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Mãe, o Sagrado, nós temos tudo. Por que mais?
Então, eu fico muito feliz em dividir isso também, repórter, nesse nosso podcast, porque nem só de flores é o caminho do médium. Temos tudo isso. Quantas vezes eu ouvi repórter, também nessa época, me chamando pelo nome fulano, nós não conseguimos influenciar como da forma que nós gostaríamos. Mas tu tens familiares, tu tens filhas, e aí? Tu tens amigos? Então, eu digo assim, a mediunidade é um presente divino, repórter, mas nós temos que ter a humildade, a capacidade, o discernimento de sabermos que ela nos é emprestada, que nós somos guardados sim pelos mentores, mas que o benzedor tem que te dizer assim, o contrário do que muitos dizem. Eles fazem a parte deles, não a nossa. Eles fazem a deles e nós a nossa. E com Nosso Senhor também é assim. Ele não faz a parte nossa, ele faz a dele. Nossa Senhora faz a de Nossa Senhora e nós a nossa. E tudo flui. E benzedor, o senhor trazendo assim essa função de que já ouviu te chamarem pelo nome, né, perguntando essas questões, me lembrou um outro ponto que nós até já conversamos em outras conversas, que é quando... Repórter, só para frisar, não chamando pelo nome. Eu vi como eu estou te vendo, tu, meu querido repórter. Uma conversa de tete a tete, de olho no olho. Tem momentos em que nós temos a impressão de que alguém está nos chamando, que a gente escuta o nosso nome, mas acaba nem tendo certeza se realmente nos chamaram, embora às vezes usem até a mesma voz de pessoas que podem morar na mesma casa, enfim. E em certo momento o senhor já me explicou que isso era perigoso, podiam ser ciladas. Agora, na Semana Santa, são momentos também propícios para isso, para a gente redobrar ainda mais a atenção? Repórter, é propício sim. Sim, são também as tentações ou as surpresas deselegantes que nós alcançamos, né? Eu já vi causos de pessoas que responderam, chamaram, por exemplo, a fulana, o nome. A fulana respondeu, aí ela nem terminou de responder, repórter, e teve um dano facial no rosto, que poderíamos dizer assim nos tempos de hoje, um AVC, que ficou com o rosto deformado, que para o benzedor não é um AVC, é um ataque espiritual e que deu certo e que surtiu efeito. E que a pessoa procurou aqui, procurou ali, procurou a medicina e nada pode dar conta de curar aquele mal, de intervir. E aí procurou quem lida com essa parte, quem compreende isso, e deu o atendimento certo, o esclarecimento certo. E como foi procurado imediatamente, repórter, graças ao grande pai e à grande mãe, os guias conseguiram reverter e ainda dizer: tal dia ficarás em casa, tal horário, vestirás tal roupa de tal tom e ficarás sentada na beira da mesa rezando, e o demais será conosco. E ainda dizer assim: e escutarás um sinal, e não te surpreende. Tens um relógio de parede. Na tua casa tem um relógio de parede assim, antigo. Quando chegar meia-noite e um ponto, ele vai parar e vai se rachar. Quando acontecer esse ocorrido, estarás curada. Nada mais será do mal que retiraremos de ti, e passará para o relógio. No outro dia terás que te desfazer desse relógio. Repórter, e dito e feito. A pessoa em oração, em prece, vestido com a roupa de tal tonalidade, quando os ponteiros se juntaram, porque era assim um relógio antigo, mas dava manutenção, funcionando normalmente. Quando juntou-se os ponteiros, ele rachou, ela escutou só o barulho do rachado, do vidro, e não prestou mais, e a sua face voltou ao normal. Então, é propício sim para muitos males. E ciladas, quer dizer. Nesse caso, orai e vigiai, correto? Amém. Orai e vigiai,
O bem existe, mas infelizmente o mal também. E temos o livre-arbítrio, né? De fazer nossa escolha. E, repórter, então, te agradeço por mais esse podcast, pelo carinho, pela atenção. Agradeço a todos e todas. Agradeço especialmente o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Cordeiro Salvador, e a Virgem Mãe Santíssima, que passa na frente, pisa na cabeça da serpente, e um axé a todos, e luz divina de nossos mentores e mentoras salutares. Amém. Gratidão a Cristo, nosso grande Pai, a grande Mãe, nossa Salvadora, Mãe de tudo e todos. Nossos luminosos mentores, gratidão a Ti, benzedor, nossa audiência também que nos acompanha, que Tuas falas e ensinamentos possam promover ainda mais reflexões e que essa semente seja semeada por vocês que estão nos ouvindo. Compartilhem bastante e vão aproveitar esse momento para buscar cada vez mais aprendizado. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até